Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos aos nossos vídeos semanais e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema um pouco polêmico, mas eu acredito que é necessário. Faz muito tempo que eu queria falar sobre isso, queria conversar sobre as dinâmicas atuais dos relacionamentos, já prometi várias vezes, mas hoje sim eu acho que já é o momento para falar sobre isso. Mas como sempre, antes de continuar, eu quero pedir que te subscreva no canal caso não estejas subscrito e deixe sempre um like para ajudar aí o meu trabalho. E eu quero agradecer a todos que se têm inscrito no canal, que têm deixado os likes, os comentários. E um reparo, uma coisinha que eu quero falar. Não sei se vocês notaram, ultimamente nos vídeos eu tô sempre a usar uma touca. E isso não é por questão de... não é simplesmente por questão de estilo, embora que às vezes fica bonito. Mas o problema é que se vocês notarem lá no fundo, eu tenho uma cortina que é negra. Esse fundo é negro, então o que que acontece? Quando eu tiro a touca, o meu cabelo não aparece, ok? Aparece apenas essa parte do rosto. E eu fico fico a me sentir que estou incompleto, o meu cabelo tá assim, porque aí o fundo é branco, mas quando eu venho desse lado, simplesmente desaparece. Então por isso é que eu utilizo essa touca, tá? Para delinear minha cabeça, para minha cabeça não parecer assim muito pequena, ok? Tá, isso era só uma curiosidade. Agora sim vamos para o vídeo. Então, nos últimos tempos eu tenho conversado com muita gente, mas muita gente mesmo. Tenho falado com rapazes, meninas, ou seja, homens, mulheres. E na maioria dessas conversas, sempre que falamos de relacionamentos, nós temos um grupo de pessoas que afirmam, dos dois lados, sejam homens ou mulheres, falam que está muito difícil encontrar pessoas sérias. Os homens reclamam que está difícil encontrar mulheres sérias para casar, me incluindo, e mulheres afirmam o mesmo. Então, eu converso com mulheres que falam que está difícil encontrar homens e homens que falam que está difícil encontrar mulheres. E quando eu falo com essas pessoas e eu ouço essas inquietações, e claro, eu próprio também me incluo nessa parte, eu fico a pensar, o que está acontecendo entre os homens e as mulheres? Porque se há um certo grupo de pessoas, de homens, de um lado, que dizem que está difícil encontrar mulheres para casar, mulheres para estabelecer relacionamentos sérios, e do outro lado existe outro grupo de mulheres que também afirmam o mesmo, o que está a acontecer para que esses dois grupos não se encontrem? E eu digo isso por quê? Porque eu sei que tanto os homens, tanto as mulheres com quem eu falo, são pessoas de bem, são pessoas sérias. Eu sei que são homens bons, eu conheço vários homens que são bons, homens que são fiéis, que estão há muito tempo sem estar num relacionamento, homens que se entrarem num relacionamento vão realmente cuidar das suas parceiras, vão amar e vão tomar completa responsabilidade delas. E do outro lado eu tenho também mulheres, do mesmo jeito, que são sérias, fiéis, há muito tempo sem entrar num relacionamento e que se elas entrarem vão provavelmente proporcionar um lar seguro para este homem ou para o seu esposo. Mas então todos reclamam da mesma coisa. Por isso é que eu fico constantemente a me perguntar o que está a acontecer. Então eu fiquei a analisar, fiquei a pensar, e pelo que eu vi, através do que eu vi, através do que eu constatei, através das análises que eu já vi também, porque é um tema que se fala muito, eu cheguei nas seguintes conclusões. E agora eu vou dar as minhas conclusões, a minha análise, as minhas reflexões. Depois vocês podem acrescentar aí nos comentários os que vocês acham corretos ou incorretos, e os que talvez eu deixei de mencionar aqui, vocês também podem mencionar. E eu quero ouvir também da vossa parte se essa afirmação é verdadeira, se realmente está difícil encontrar pessoas boas para se relacionar, ok? Então, bora lá. Primeiro ponto. Se nós analisarmos os relacionamentos anteriores, ou seja, os relacionamentos dos nossos mais velhos, dos tempos atrás, eram relacionamentos que duravam muito. Eram relacionamentos que... é só vermos nas taxas de divórcio. A taxa de divórcio era muito reduzida. Os relacionamentos eram muito sólidos. Existia muita seriedade. Mas atualmente é completamente ao contrário. As taxas de divórcios estão altíssimas. Os relacionamentos são... já nem mais líquidos são muito gasosos. São relacionamentos relâmpagos de uma semana, um mês, um ano. Casamentos terminam com muita facilidade, muito rápido. Por que isso tem acontecido? Veja isso, incluso anteriormente,
muitos relacionamentos se davam de forma obrigatória, se assim posso dizer, porque as pessoas, os nossos avós, nem sequer tinham tanta possibilidade assim para escolherem os seus parceiros. Normalmente os pais, ou seja, os familiares do noivo ou do homem, ajudavam e os familiares da noiva ou da mulher também ajudavam. Às vezes faziam esses casamentos por conveniência, às vezes faziam casamentos para juntarem famílias, né? Para juntarem heranças, para juntarem riquezas. Na maioria desses casos, as pessoas entravam nesse relacionamento sem ter sequer um sentimento amoroso prévio. Entravam e depois talvez se conheciam, se amavam e os casamentos permaneciam, duravam e ficavam muito tempo. E na maioria das vezes não existiam divórcios. E com isso não estou aqui a falar que esses relacionamentos eram perfeitos. Provavelmente eles tinham muitos problemas, mas nós sabemos o resultado, não é? Então é indiscutível. Mas o que é curioso é que atualmente nós fazemos as nossas escolhas. Primeiro escolhemos com quem queremos falar, quem queremos conhecer, com quem nos queremos relacionar, escolhemos com quem nos queremos casar, mas ainda assim nos separamos facilmente. Então, o que acontece? Se antes as pessoas que eram obrigadas até um certo ponto a se casarem permaneciam, por que hoje nós que escolhemos os nossos próprios relacionamentos sem interferências externas, aparentemente, por que nós não perduramos? Por que os nossos relacionamentos são tão fugazes? São tão rápidos, são tão relâmpagos? E continuando com essa análise, eu pude perceber que uma das coisas, ou um dos fatores principais que fazem com que esses relacionamentos, ou seja, os relacionamentos atualmente sejam muito fugazes, sejam relâmpagos, é a internet. Eu sei que isso é um tema muito grande, mas eu quero que vocês desconstruam comigo esse quebra-cabeça para vocês perceberem por que é a internet. Bem, o que acontecia antes, nos relacionamentos de antes? Ou seja, as pessoas tinham um círculo muito fechado, tá? Tinham um círculo muito fechado para conhecerem pessoas. Normalmente as pessoas tinham o bairro, tá? No caso o vecindário, o bairro, tinham as igrejas, as escolas e o trabalho, que na maioria das vezes, quando as pessoas chegavam nessa fase do trabalho, provavelmente já estavam comprometidas. Então, os três principais eram mais o vecindário, igrejas e escolas. Se nós perguntarmos para várias pessoas, vários relacionamentos, os nossos pais, os nossos tios, se nós perguntarmos como é que se conheceram, na maioria das vezes vão citar esses três lugares. Mas atualmente, nós todos sabemos que existem inúmeras opções. Atualmente, as pessoas conhecem pessoas de outra parte do mundo. Se antes as pessoas eram limitadas em conhecerem pessoas apenas do seu círculo social, do seu bairro, se antes as pessoas estavam limitadas a conhecerem apenas pessoas nas escolas ou nas igrejas, atualmente as pessoas conhecem outras pessoas de qualquer parte do mundo. Abrindo o meu telemóvel, através de aplicações, redes sociais, eu posso conhecer pessoas da China, do Brasil, dos Estados Unidos, de Portugal, de Angola, Moçambique, todas as partes do mundo. Eu estou aberto a essa possibilidade. E feito isso, se nós olharmos nesse ambiente em que as coisas eram um pouco mais fechadas, existia também algo que é muito essencial nós analisarmos, ok? Sabemos que atualmente os valores morais da sociedade têm estado a se degradar constantemente. O que antes, né, comparado com agora, era completamente diferente. Então, o que acontecia? Num bairro onde as pessoas eram limitadas a se conhecerem, quando uma pessoa saía com alguém desse bairro, digamos que dois jovens se conhecem e vivem no mesmo bairro, era muito mais difícil essa mesma jovem encontrar um outro relacionamento, dado que ela já estava com alguém do bairro. Pelo menos na nossa cultura, como africanos ou angolanos, é muito raro tu veres um homem a ficar, a ter um casamento, um relacionamento sério com a ex-esposa de um amigo, ou de um familiar, ou de um conhecido. Eu particularmente ainda carrego isso na minha mente, que é muito difícil eu entrar num relacionamento com alguém que eu sei que era parceira de um amigo ou de alguém que eu conheça. Claro que quando se tratam de relacionamentos não sérios, relacionamentos casuais, nós sabemos que questões como traições e essas histórias todas
existem desde muito tempo. Então, não estou a tratar disso, eu estou a falar de relacionamentos sérios, onde as pessoas se assumem publicamente. Era muito difícil as pessoas entrarem num relacionamento com uma pessoa que elas já sabiam que estava com o fulano ou a fulana, ok? Eu acho até um certo ponto, incluso é mais do lado dos homens. Os homens é que mais têm essas restrições. Contando com esse ponto, era a mesma coisa nas igrejas, era a mesma coisa também na escola, né? Já que eram círculos muito fechados. Era muito difícil uma pessoa entrar num relacionamento com alguém que já esteve no outro. O que isso provocava? Fazia com que quando a pessoa já estava num relacionamento, cuidava desse relacionamento. Por quê? Porque sabia que se terminar esse relacionamento, vai ser muito complicado para ela voltar a entrar num outro, porque tem poucas escolhas, porque na maioria das vezes o pessoal do bairro, ou o pessoal da igreja ou da escola já sabem que esse foi o namorado da fulana ou essa foi a namorada do fulano. Então isso era um impedimento, que eu acredito que era bom. Daqui a pouco vamos ver porquê. E isso fazia então com que as pessoas continuassem nos relacionamentos. Claro que existiam situações desagradáveis também. Existiam situações onde as mulheres às vezes sofriam de violência e outras coisas, e elas tinham que se submeter nesses relacionamentos porque simplesmente sabiam que se terminar esse relacionamento vai ser algo muito terrível. Tanto é que nós conhecemos muita gente, muitos dos nossos familiares, principalmente tias, avós, que depois de, por exemplo, ficarem viúvas, perderem um esposo, ficaram tantos anos e nunca mais voltaram a ter um relacionamento. Ou então, tias que se divorciaram, se separaram e depois disso ficaram muito tempo e já não voltaram a entrar num relacionamento. Coisa que não acontece hoje, né? Porque hoje temos essa possibilidade de conhecermos várias outras pessoas. E outro detalhe também, muita gente, quando saíam num determinado relacionamento, por ser tão difícil encontrar outra pessoa ou outro parceiro no mesmo círculo, às vezes eram obrigadas a mudarem ou de bairro, ou a mudarem de cidade, ou a mudarem do local onde viviam para poderem entrar num novo relacionamento, ok? Mas em contrapartida, hoje, isso tem sido completamente diferente. Por quê? Porque hoje nós temos supostamente muita mais possibilidade de conhecermos outras pessoas. Se eu entro num relacionamento hoje com alguém do meu bairro, o que já é algo difícil para começar, se eu entro num relacionamento com alguém do meu bairro, ou da minha escola, ou então da minha igreja, e depois de algum tempo esse relacionamento termina, talvez nesse mesmo círculo ainda eu tenha limitações, mas eu tenho, lembrem-se, acesso ao mundo, através do Instagram, através do Facebook, através dos TikToks, através dos aplicativos de dating, eu ainda tenho acesso ao mundo. Então eu posso pegar o meu dispositivo, o meu telemóvel, me conectar às redes sociais e começar a falar com pessoas que estão em partes completamente diferentes. E essas pessoas dificilmente vão conhecer a minha história, dificilmente saberão quem eu sou na verdade. Eu até posso criar máscaras através das redes sociais e eu posso me interagir e me conectar emocionalmente com essas pessoas. Mas então qual é o problema disso? Primeiro por eu ter muitas opções, eu já não temo mais em terminar os meus relacionamentos. Tá, isso é um exemplo, não que seja o meu caso, ok? Por eu ter tantas opções, eu já não temo mais terminar os meus relacionamentos, porque eu sei que se eu terminar um relacionamento hoje, daqui a 1 mês ou 2 meses, vou conhecer outra pessoa que também acabou de terminar um relacionamento, sei lá, e também não quis mais, e nos encontramos, demos um match num aplicativo, ou então começamos a conversar no Instagram, demos um like no story, um comentário daqui, já temos o WhatsApp, começamos a conversar, ou então pegamos os números e daí começa um relacionamento, tá? O problema disso é que não há conexões profundas. Primeiro, porque a forma tão superficial em que nós utilizamos para nos conhecer acaba nos limitando de nos conhecer profundamente, porque nós conhecemos apenas aquilo que as pessoas projetam através das telas. E outra coisa é a falsa ilusão de pensarmos que nós temos a possibilidade de ter várias pessoas, né? Porque existe algo, principalmente com as mulheres, acontece muito que enquanto estão num relacionamento, quando elas postam uma foto, tem 10, 20, 30 homens a meterem like nas fotos, a falarem coisas bonitas no privado, e elas dizem, então afinal tenho muitas opções.
se de repente esse desgraçado aqui se comportar mal comigo, vou deixá-lo porque eu sei que tenho vários homens que estão atrás de mim. Só que entre esses vários homens que estão atrás delas, um tá no Dubai, outro tá na China, outro tá na Turquia, outro tá no Brasil, mas ela continua a contar como 20. Talvez só 2 ou 3 que estão no mesmo país. Nem falar de cidade, estamos a falar de país. Claro que o mesmo acontece com os homens também. Tem muitas mulheres a falarem conosco de várias partes do mundo e nós dizemos, se eu terminar com essa, ou se ela se comportar mal, eu vou terminar porque eu sei que tem muitas opções, eu tenho possibilidade de escolha. Então, ao mesmo tempo também me esqueço que, na verdade, não é bem assim. E quando essas pessoas terminam os relacionamentos por questões tão banais, às vezes, elas dizem, não, vou terminar porque eu sei que sim, tenho homens que estão interessados por mim. E quando realmente terminam e começam a falar com esses homens que estão interessados, até pode ser que aconteçam relacionamentos, até pode ser que realmente se conectem. Até pode ser que realmente se encontrem, marquem encontros, saiam. Mas o problema é que depois de um tempinho de se conhecer, descobrem que as pessoas com as que elas estavam antes, em um certo ponto, chegam a ser melhores que as atuais. Os problemas, os erros que esses parceiros cometiam antes não se comparam com os que os atuais cometem. E quando se enfrentam com situações assim, dizem, acho que cometi um erro, mas ainda tem outros 19 aí. Então vou terminar de novo com esse e vou escolher outro. Ou seja, quando muita oferta, as pessoas acabam com relacionamentos muito bons, muito sérios, porque simplesmente pensam que têm a possibilidade de escolher muito. Então isso faz com que os relacionamentos atualmente não sejam muito sólidos. E agora que eu tô aqui a ver, agora que eu tô aqui a pensar, eu tô a ver que esse tema ele é muito profundo. E esse tópico ele é muito extenso. Tem muitas coisas agora vindo da minha mente que eu gostaria de falar que eu acho nem sequer vai caber nesse vídeo. E eu tô a pensar nisso justo agora. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ter que terminar esse vídeo aqui, ok? Vou ter que terminar aqui porque ainda tem muita coisa para falar. E no próximo vídeo, tá? No vídeo da próxima segunda-feira, então, vamos dar continuidade desde esse ponto e daí damos uma conclusão um pouco mais fechada. Eu sei que dificilmente faço isso, mas é que esse vídeo tá a ficar muito extenso e é mesmo um tema muito sério, muito delicado e eu não quero falar de forma superficial. Mas, recapitulando, temos um tempo onde as coisas eram completamente diferentes comparados com hoje. Um dos principais motivos, internet. Por quê? Porque nos dá essa sensação de que temos um catálogo muito enorme de escolha, então faz com que já não nos importemos tanto em perder bons relacionamentos, ok? Próximo vídeo, então, vamos continuar a falar sobre o mesmo tema e dar, então, uma conclusão de forma geral. Mas já até agora, segundo o que nós falamos, eu vou querer que deixes aí nos comentários o que você acha, tá? Se desde o momento já achas que tem algo errado ou talvez algo que tu também queiras acrescentar, talvez até seja bom para nós continuarmos, então, a discussão no próximo vídeo, ok? E já que é hábito terminar os vídeos com frases, né, para refletirmos, já que não chegamos na conclusão total desse vídeo, eu gostaria de deixar apenas essa pergunta no ar: o que está a acontecer entre homens e mulheres? O que está a acontecer entre homens e mulheres? Vocês respondem aí nos comentários e nos vemos então no próximo vídeo, ok? Bye bye.